Burlas nos portais online. Existem N casos bastante conhecidos de burlas em portais como o OLX, com carros, com telefones, com aquelas burlas do MBWay por aí afora. Mas essas burlas também já chegaram ao imobiliário. Tenho a certeza que já chegaram muito antes do caso que eu vou relatar no resto deste vídeo. E o meu objetivo hoje é que tu nunca caias num esquema deste género, seja no OLX, Imóvel Virtual ou outra plataforma qualquer. Se tu andas à procura de investimentos imobiliários ou de imóveis para comprar, então quase de certeza que tens todos os alertas e todas as notificações ativas dos vários portais que existem online. Seja do Imóvel Virtual, do Idealista, do OLX, Casa SAP, tudo o que seja portal em que dê para definir notificações sempre que surge um novo imóvel com determinadas características, provavelmente tu tens essas notificações ativas e se não tiveres, ativas para que o próximo excelente negócio não te passe ao lado. Mas a verdade é que algumas destas notificações e alguns destes e-mails podem trazer água no bico e foi exatamente isso que aconteceu na prática aqui na minha empresa, na minha equipa, com um potencial investimento que era na verdade fruta a mais, na minha opinião, e que na verdade depois no final veio-se a perceber que era aqui um esquema meio estranho para roubar dinheiro, não é? Para ficar com dinheiro que não é dessas pessoas. Então foi assim que aconteceu na prática. Um homem colocou um anúncio no Idealista, penso eu, colocou esse anúncio durante 15 minutos, portanto foi colocar e retirar provavelmente o tempo necessário para ativar as notificações de toda a gente que tem notificações ativas no Idealista e nós tentámos ligar logo para esse contacto, mal chegou a notificação, começar logo a ligar para tentar marcar visita, para fazer uma proposta. O imóvel entrou no Idealista por um valor muito bom. Estamos a falar de um imóvel em Oeiras, numa zona nobre, por um preço estúpido. Estamos a falar de um preço de 125 ou 130 mil euros, muito abaixo daquilo que é normal, e esse imóvel estava identificado naquele anúncio como um processo judicial. Portanto, se víssemos um imóvel por 125 mil euros por si só, íamos pensar, isto deve ser aqui, deve trazer alguma coisa no bico e até íamos já com uma expectativa diferente de aparecer um imóvel nesta localização por 120 ou 140 mil euros e que indica que é um processo judicial. Aí já nos causa aqui alguma curiosidade, algumas pessoas que até podem não conhecer como é que um processo judicial se processa na prática podem ficar curiosas e cair num engodo que pode fazer com que essa pessoa perca alguns milhares de euros. Então, e depois de inúmeras tentativas de contacto com esta pessoa, finalmente essa pessoa, a responsável pelo anúncio, ligou de volta e ligou a explicar que este imóvel em questão, estamos a falar de um imóvel nesta localização, Oeiras, com áreas excelentes. Pelas fotografias estava remodelado, ou em muito bom estado, não era uma remodelação recente, mas talvez aqueles imóveis que têm 5, 10 anos no máximo. Portanto, tinha bom aspecto, com boas madeiras, uma boa cozinha, em bom estado. Portanto, algo completamente atípico para o preço em questão naquela localização. Nesta chamada, essa pessoa explica que aquela casa, aquele apartamento, tinha sido executado a uma empresa de gestão de imóveis que fugia ao fisco, portanto, devia ser aqui alguma penhora das finanças, e a pessoa confirmou que a casa estava totalmente remodelada e tinha já visitas marcadas para aquela próxima semana. E é importante aqui também explicar que este anúncio, ele entrou no mercado, entrou no portal, aliás, e saiu do portal logo a seguir, a um domingo. Portanto, estrategicamente, a meu ver, a um domingo. Nós perguntámos logo como é que iria funcionar a nível da apresentação de propostas e essa pessoa disse que não queria tornar este imóvel ou a venda deste imóvel num leilão, isto são palavras citadas até pela minha equipa, porque este contacto foi feito pela minha equipa, mas sim de uma venda direta. Portanto, seria direto ao consumidor, não queria ir a um leilão e dar ali exclusividade a um comprador que se chegasse à frente. E aquilo que essa pessoa também disse foi que logo, a primeira pessoa que reservasse através do pagamento do DUC, Documento Único de Cobrança, ficaria com a casa, seja a pronto pagamento, seja até mesmo recorrendo a financiamento. Portanto, neste caso, neste processo judicial, seria possível adquirir um imóvel recorrendo a financiamento, desde que a pessoa pagasse o tal DUC, o Documento Único de Cobrança, para fazer a reserva deste imóvel. Por isso, logo aqui, esta pessoa introduz um fator urgência em reservar já, em dizer que basta pagar este DUC e o primeiro a chegar-se à frente e pagar este DUC fica com o imóvel.
especialmente para quem é menos experiente e não percebe bem como é que estes processos judiciais acontecem na prática, especialmente ao domingo, poderia gerar aqui alguma ansiedade e alguma tomada de decisão precipitada, especialmente pelo valor do imóvel, não é? Estamos a falar de um imóvel muito barato para a zona em que era, muito barato para o estado em que as fotografias mostravam, e qualquer pessoa ficaria aqui em ansiedade para conseguir reservar isto o mais rapidamente possível, porque realmente, se fosse verdadeiro, seria um excelente negócio. Eu estava a analisar este caso de perto junto da minha equipa e a mim cheirou-me logo que havia aqui água no bico. Ponto número 1, não ia fazer nenhum pagamento, qualquer pagamento adiantado na reserva deste imóvel, especialmente sem sequer visitar o imóvel, e por isso aquilo que fizemos foi falar com esta pessoa, combinar com esta pessoa, fazer uma visita ao imóvel, e o que combinámos foi que, sim senhora, temos interesse neste negócio e podemos pagar o DUC, podemos fazer tudo isso, mas presencialmente, e até sugerimos ir ao escritório, ao gabinete deste agente de execução, alegado agente de execução, para fazer essa proposta, fazer o pagamento na hora, para perceber, não é, se isto seria realmente algo legítimo ou não, ou se estaríamos ali realmente a enrolar-nos num caso de fraude sem voltar a dar. Por isso aqui está a lição número 1, não tomar decisões precipitadas, não fazer pagamentos precipitados, especialmente se não conhecerem quais são os trâmites de compra de um imóvel que esteja envolvido num processo judicial, que tenha uma venda judicial em cima, para não estar aqui a pôr o pé na argola. E este é um dos casos em que se mete um pé numa argola bem grande, mas existem outras situações, quando, por exemplo, não é possível financiar o imóvel por aí fora, em que é completamente dispensável colocarem-se em situações frágeis quando não é necessário, ok? Por isso, o que é que aconteceu? Isto estava a parecer muita fruta, como eu disse há pouco, o imóvel estava demasiado barato, o estado do imóvel era demasiado bom, a minha equipa até foi ao local, a morada estava no anúncio que teve 15 minutos no ar, a minha equipa foi ao local ver a localização, ver quais eram os prédios, qual era a envolvente à volta, e a verdade é que realmente o aspecto da zona confirmava o tipo de prédio, a própria localização confirmava-se que era excelente, e ainda assim não avançar com o DUC, não avançámos com nenhum pagamento, e para certificar que não estávamos aqui a ser enganados de alguma forma, adiámos esta compra ou este pagamento de algum documento único de cobrança para um dia útil da semana, presencialmente junto do próprio responsável do processo, para mitigar qualquer desconfiança que existisse com este processo e com esta pessoa. O que é que aconteceu? Isto estamos a falar no domingo, tínhamos marcado para na semana seguinte fazer penso que logo na segunda-feira a seguir fazer esta visita, tínhamos aquele número de telefone com o qual estivemos em contacto durante este período todo, e tínhamos combinado naquele dia seguinte, penso que foi logo na segunda-feira seguinte, a pessoa tinha dito que a partir das 10 já teria disponibilidade para nos atender, mas a verdade é que no dia seguinte, telefonema após telefonema, o telefone estava sempre desligado, esteve sempre desligado, nunca atendeu chamadas, nunca recebeu mensagens, basicamente o número desapareceu e nunca mais tivemos qualquer tipo de feedback. Mas como esta situação me intrigou, aquilo que logicamente fui fazer foi investigar toda a informação que tinha a fundo para perceber quem é que era esta pessoa, este agente de execução ou alegado agente de execução que colocou o imóvel à venda no OLX, colocou o imóvel até com um processo judicial, com um código de um processo judicial que existia, e a verdade é que depois na semana seguinte, e contando também com parceiros juristas da minha confiança, como é por exemplo a PIA Solicitadores, para confirmar realmente o que é que se tinha passado aqui. Então, em primeiro lugar, o processo em questão, o processo que a pessoa quando criou aquele anúncio falso, eu deduzo que seja falso, quando criou aquele anúncio falso no Idealista, colocou um código de processo, provavelmente para dar ali algum aspecto de credibilidade ao próprio anúncio, e a verdade é que aquele processo, nós tínhamos perguntado à pessoa em que tribunal é que estava instaurado, e a verdade é que depois, analisando esse processo, pedindo aqui aos solicitadores para analisar esse processo estava submetido numa comarca completamente diferente, portanto, a red flag número 1. Logo a seguir, com este código de processo, foi consultar quem é que era o responsável, e nem era um homem que estava responsável por este processo, era uma mulher, legítima, já agora, uma solicitadora em Lisboa, a qual eu contactei o seu gabinete, falei com os assistentes e nenhum deles tinha qualquer conhecimento acerca de um outro agente de execução estar responsável por este processo e sequer do nome daquela pessoa. Portanto, logo aqui as crenças estavam confirmadas mais uma vez, isto era uma situação de fraude, não é? De scam, aqui relativamente a imóveis, neste caso, neste imóvel em específico. Portanto, existia um processo com o número que aquele homem colocou no anúncio falso,
Esse processo não tinha nada a ver com aquele imóvel, pelo menos o das fotografias, era um imóvel também em Oeiras, é verdade, mas noutra localização. Até era um imóvel numa zona de custos controlados. Um imóvel em que o que estava a ser penhorado naquele processo, o que estava a ser executado naquele processo, era um direito de superfície e não a propriedade do imóvel. Portanto, logo aqui também uma diferença completamente abismal daquilo que era o caso montado inicialmente por aquele anúncio falso e o caso real para aquele código de processo. Por isso aqui ficou mais do que claro, o anúncio era falso, a informação era falsa, as fotografias eram falsas, a localização era falsa, o processo era falso. Tudo, a pessoa, o nome da pessoa, que eu não vou mencionar porque eu não sei se esse nome existe ou não, mas a verdade é que é fácil procurar por solicitadores, advogados, agentes de execução, porque normalmente esses indivíduos estão registados numa ordem ou estão registados numa comarca, e a verdade é que este nome não surgia em lado nenhum, nem o primeiro e o último nome, nem variações destes nomes, nada, não surgia nada, portanto foi impossível na verdade encontrar alguém na área jurídica que estivesse associado a algum órgão oficial, e este nome não estava de todo, e portanto aqui está desmistificado o facto disto ser uma fraude. E mais curioso ainda foi que a minha equipa, neste caso não fui eu pessoalmente, a minha equipa teve contato com uma pessoa na semana seguinte, por ordem do acaso, que partilhou exatamente um caso exatamente igual a este. Ou seja, também vi um anúncio online na internet. Também foi a um domingo. Porquê um domingo? Não é? Porque é que esta pessoa pôs um anúncio falso a um domingo? Porque um domingo é difícil contactar os órgãos públicos, a um domingo é difícil contactar um advogado, um solicitador, a um domingo é difícil aceder a muitos profissionais e muitos sistemas que são necessários para confirmar este tipo de processos, portanto calculo que seja por aí. A um domingo também existem mais pessoas na internet, não é? De volta das notificações e prontas a reagir. A verdade é que o facto da pessoa estar a fazer um pedido de pagamento de um documento único de cobrança a um domingo também logo aí suscitou uma red flag. E o facto é que esta pessoa, esta senhora, que infelizmente caiu e perdeu dinheiro num caso destes, aconteceu exatamente o mesmo, surgiu este anúncio, foi pedido o pagamento de um documento único de cobrança, a pessoa precipitou-se e pediu o código do pagamento. De certeza que aquele código para pagamento não estava associado a um pagamento ao Estado, provavelmente foi uma entidade e referência qualquer gerada por qualquer plataforma que dê para gerar entidades e referência. A pessoa precipitou-se, pediu esse DUC, recebeu essa tal entidade ou referência particular, nem sequer ligada a um pagamento ao Estado, fez esse pagamento e ficou por aí. E só para terem noção, cair neste tipo de esquema significa perder logo milhares de euros. Para terem noção também, o DUC, o valor do DUC que nos pediram a nós, neste imóvel que chegou a nós, aqui até à nossa rede, tinha um valor de 6.000 euros. Portanto, provavelmente esta senhora que infelizmente caiu na fraude, perdeu logo ali alguns milhares de euros como reserva de um imóvel que não existe, de um processo que existe, mas que não está associado até às fotografias que viu e à localização que viu, ou se calhar também um processo que nem sequer existe, não é? Por isso, pessoal, tenham cuidado, esquemas existem em todo lado, existem esquemas de MBWays, de OLX, de telefones, também existem imóveis. Este é apenas uma forma destas pessoas, não é, conseguirem executar estes esquemas, neste caso recorrendo aqui ao contexto de uma venda judicial, que, como eu falei anteriormente, adiciona aqui algum fator de queremos agir rápido, pagar um documento único de cobrança, ser um processo judicial, e por isso talvez a maior parte das pessoas não tenham a noção de como é que fechar estes negócios funciona na prática, e por isso podem pensar, ok, talvez não conheça o processo a 100%, mas este negócio é tão bom que vale a pena arriscar, e fazem este pagamento de 6, de 5, 6, 7, 8 mil euros, aquilo que seja. Por isso, faço este vídeo para vos alertar. Nunca façam compras precipitadas, seja em esquemas marados como este na internet, seja até em casos completamente legítimos, mas em que o vendedor vos força a tomarem uma decisão quase na hora. Nunca cedam essas pressões, acreditem que vão ser muito melhores negociadores e vão impedir que aconteça caírem em fraudes como esta ou outras, que provavelmente nem eu nem vocês ainda conhecem. Esta malta está sempre a inventar. Ok? Por isso, cuidado, não caiam em fraudes. E já sabem, se gostaram deste vídeo e se conhecem alguém que também ande neste mundo dos investimentos ou que esteja até mesmo à procura de comprar casa, partilhem este vídeo com essa pessoa para que ela não caia aqui num erro como estes, porque, para ser honesto, basta 30 ou 40 minutos para perder 6, 7 ou vários milhares de euros se cedermos à pressão que é criada à volta deste contexto de venda. Ok? Novamente, espero que tenham gostado. Já sabem, deixem um like, subscrevam o canal. Nós vemos no próximo vídeo e até lá.